Olá, povo real, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar 3 dicas, 3 truques que você tem que ter, que você tem que fazer para você deixar o seu sotaque, o seu inglês com sotaque British, com sotaque britânico. Então roda a vinheta e me acompanha até o final desse vídeo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Letícia Durigan, eu sou professora de inglês, especialista em inglês britânico. E o que a galera me pergunta muito: Letícia, como que eu faço para deixar o meu inglês mais britânico? Eu adoro falar inglês britânico, eu adoro ouvir inglês britânico, eu quero tentar falar o inglês britânico. Bom, eu tenho 3 dicas para que isso aconteça. A primeira coisa é você saber que o inglês britânico, ele pronuncia assim o T, ao contrário do inglês americano, né? Então, por exemplo, na palavra o water, no inglês britânico, a gente vai falar o water, pronunciando bem o T. No inglês americano, as pessoas falam water, né? Então, water, water. Então, sempre que tiver outra palavra, por exemplo, computer, computador, computer, em inglês americano eles vão falar computer. Os T's em inglês britânico, eles são bem mais pronunciados. Por exemplo, Harry Potter, né? Harry Potter, né? Ou, no inglês americano, Harry Potter. Certo? Então, pronuncia bem os T's. Outra dica é você abrir bem a boca no A. Então tem aquela famosa, né? É Apple ou Apple? Os dois estão certo. Apple é bem americano. Apple é mais britânico. Os britânicos, eles vão falar dance. Eles não vão falar dance. Vamos dançar, let's dance. O britânico vai falar let's dance. Ou uma outra palavra, por exemplo, dark. Dark. Americano vai falar dark, né? Então, dark. Abre bem a boca no A, tá? E outra, essa é a segunda dica, né? Então, fazer o A bem A, né? Eu lembro quando eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei no Brasil, logo depois que tinha a Avril Lavigne tinha feito muito sucesso em 2002, 2003, e foi bem a época que a gente voltou pro Brasil. Eu fiquei aqui um tempo no Brasil e eu lembro que era muito engraçado as pessoas falarem aqui no Brasil Avril, né? Mas, na verdade, na Inglaterra a gente fala Avril Lavigne. Mas eu lembro que aqui no Brasil o povo falava Avril. O qual que está certo? Os dois estão certos. Lembrando que Avril, né, é abril em francês, é um nome, né, assim como April, abril em inglês, né? Enfim, gente, então lembra do T, lembra do A bem aberto, e uma outra coisa que o inglês britânico adora fazer é não pronunciar o R. Então ele vai pronunciar o R como se fosse um A, ou nem sempre ele vai pronunciar. Por exemplo, nesse exemplo do dark, né, o americano ele vai falar dark. O britânico, ele fala dark, certo? E também, por exemplo, o inglês britânico, ele vai falar computer. Então, o ER vai ter mais som de A, né? Ele quase não pronuncia o ER. Ou, por exemplo, na palavra water, né? Water, water. Então, ER em inglês britânico também não é muito pronunciado. Existe uma coisa que é o inglês londrino, tá? No inglês londrino, existe uma coisa que é chamada Cockney, que é o estilo, a forma como os londrinos falam. E por incrível que pareça, gente, tem palavras que os londrinos têm letras na palavra que os londrinos não pronunciam. Por exemplo, Harry Potter. Então, muitas vezes você vai ouvir o londrino, as pessoas que vêm de Londres, falando Harry Potter, não Harry Potter, porque eles vão meio que comer o T, tá? Então, por exemplo, water, no inglês britânico, e lá em Londres eles vão falar water, certo? Harry Potter, water, computer, e assim é. Então, esse isso se chama Cockney, isso existe, é muito comum. Certo? Então, aplica essas 3 dicas na sua vida e me manda uma mensagem, coloca aqui nos comentários como é que foi, como é que você tá se sentindo, e eu espero muito ter ajudado vocês.
Você vai ver que você aplicando isso no seu dia a dia, o seu inglês vai ficar muito mais limpo, muito mais claro e muito mais British. É isso aí, um beijo e até a nossa próxima aula.